Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Uma coisa, um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual que vai ao vivo de segunda a sexta às 7 da manhã aqui no nosso canal Nova Vida Online. Que prazer ter a sua companhia. Você que assiste ao vivo comigo, você que assiste depois em outros horários. Enquanto a gente está esperando o pessoal chegar aqui, eu vou fazer uma coisa. Meu cachorro acabou de acordar aqui e precisa ser liberto, não precisa sair de onde ele está. Eu vou levar ele lá perto da comidinha dele. Olha aí o Fop. É um bom cachorro, eu gosto muito dele. Um bom amigo. Tá bem velhinho, tadinho. Pronto. Já está no lugarzinho dele. Vamos voltar agora para o nosso estúdio. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho. Vamos passar rápido o tempo, né? Terça-feira, 14 de julho, e aqui estamos nós. Como é que você está nesse dia? Como é que você está nessa manhã? Tá todo mundo bem? Tá tomando café também, igual eu? Delícia. Vamos fazer a leitura do nosso devocional hoje. Terça-feira, dia 14, mas antes deixa eu dar bom dia para você que já apareceu aqui. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Renata? Bom dia, Ângela, André Clemente, tudo bem? Ana Paula, bom dia, Estela. Bom dia, Davi Oliveira. Beth, querida, Sargento Medeiros, meu amigo Charles. Bom dia também para Camila e a Eliana, que já estão aqui comigo nesse iniciozinho da manhã dessa terça-feira. Isso aí, estamos chegando já no meado do mês de julho. Um mês maravilhoso, um mês que eu nasci. Daqui a pouco é meu aniversário. E gosto muito. Aliás, como tem gente aí, os pastores, né, que fazem aniversário nesse mês de julho, uma turma grande. Muito legal, né? Bom dia também aqui a Tatiana, a pastora Lília, Denise. Que bom que a gente está junto. Que Deus abençoe a sua vida. RCT 59, Deus abençoe. Terça-feira, 14 de julho, nosso título hoje é Deus não se esquecerá. Deus não se esquecerá. Antes de fazer a leitura, essa é uma das maiores, um dos defeitos mais comuns na humanidade e um dos mais, talvez, que trazem maior prejuízo para a gente. Nós somos daqueles que muitas vezes esquecemos. Nós fomos feitos para lembrar daquilo que é tão importante, não se esquecer do que Deus não quer que a gente se esqueça. Aliás, uma vitória ou uma derrota podem estar justamente aí, o quanto que nós lembramos, por exemplo, das promessas de Deus, quanto que nós lembramos do que Ele fez e que já plantou em nosso coração, quanto lembramos da nossa posição e nossa identidade em Cristo. Se você se esquecer disso, isso muda tudo, né? Então, o atributo de Deus é que Ele não se esquece. Eu sei que tem uma passagem bíblica que diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, mas não se engane, Ele não perdeu a memória, Ele sabe tudo absolutamente que aconteceu e que vai acontecer. Mas quando a Bíblia diz que Ele não se lembra mais, é por causa de Jesus, do seu sangue. Ele escolhe não tocar mais naquele assunto, não trazê-lo à tona outra vez, a verdadeiramente tratar como esquecido. Quando o apóstolo Paulo também diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está sugerindo que você consegue apagar o seu passado da sua mente. Não. É uma decisão intencional de não mais pensar naquilo lá de trás do seu passado que ainda tenta ser presente na sua vida.
Esquecendo-me do que para trás fico, prossigo para o alvo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse atributo tão importante. Falando a respeito de Deus. Deus não se esquecerá. Isaías 49, verso 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Será que isso existe? Mãe que se esquece do filho que está precisando dela, que ainda está sendo amamentado. Embora ela possa esquecê-lo, embora por causa da sua humanidade e às vezes por causa de uma falha muito grande no caráter, uma mãe possa até se esquecer de um filho que depende dela. Deus fala assim: embora isso possa acontecer, não se engane, eu não me esquecerei de você. Ele não se esquece, ele não se esqueceu e ele não vai se esquecer de você. Nunca. Deus nunca está tão preocupado com outras coisas que negligencie um dos seus filhos. Deus disse que seria mais fácil uma mãe que amamenta esquecer do seu filho do que ele esquecer de um dos seus. A mãe que amamenta é extremamente sensível ao seu bebê. Mesmo se ele estiver em outro cômodo, os sentidos da mãe estão em sintonia com o filho. A mãe sabe quando é hora de alimentar e cuidar da criança. A mãe nunca fica tão preocupada com outras coisas ao ponto de negligenciar as necessidades do seu filho. Muito legal isso. Faz muito sentido que Deus tenha escolhido essa ilustração para descrever como ele cuida de seu povo. Porque ele é mais sensível às necessidades dos seus filhos do que até essa mãe mais amorosa. Difícil imaginar, né? Mas é. Ele antevê cada um dos seus clamores por ajuda. Mesmo antes de chamarmos por ele quando estamos em necessidade, Deus já está respondendo com a sua ajuda. Você vai encontrar isso em Isaías 65. Esta é uma das promessas mais confortadoras que Deus tem nos dado. Ele nunca irá nos esquecer. Não permita que as circunstâncias difíceis que você está enfrentando o convençam de que Deus se esqueceu de você. Nunca ache que Deus está mais preocupado com as necessidades mais significativas ou mais espirituais de outras pessoas do que com as suas. As Escrituras ensinam que Deus olha por você com o mesmo amor, interesse e cuidado que uma mãe que amamenta tem com a sua criança. Na verdade, ainda é superior, né? Isso deveria reassegurar para você que o Pai o ama desse jeito, dessa maneira. Amém? É mais uma lembrança, uma reafirmação tão importante daquilo que a gente não pode esquecer, de que Ele nos ama todo dia com esse amor infalível. Vou tomar para não esfriar, né? Porque senão eu me esqueço. Esquecer, eu acho que eu faço coro com muitos homens, as mulheres são 1000 vezes melhor do que a gente lembrar. Mas em nossa defesa, Deus fez a gente com o cérebro mais seletivo nesse sentido. E a gente, em geral, se lembra das coisas que são mais importantes e mais relevantes. Nem sempre, mas a maioria das vezes. Mas eu conheço muitos homens desligados e mulheres também, mas parece que homens são um pouco mais. E ser desligado pode trazer muito prejuízo.
muito, né? Eu lembro que em alguns momentos eu fiquei envergonhado por ter esquecido alguma coisa. Mas ele não está falando apenas de esquecer um compromisso, uma tarefa. Ele não está falando de esquecer aqui de que você precisava ter tomado remédio hoje, esqueceu de tomar, ou que precisava comparecer num determinado lugar, mas esqueceu de anotar na sua agenda. Ele está falando de esquecer de pessoas, abandonar pessoas, achar que alguns são menos importantes do que o outro, então eu não preciso me lembrar deles. Então ele está falando, olha, uma mãe, especialmente uma mãe de um filho recém-nascido, tem uma ligação tão forte, que está sempre com ele em mente, que nunca se esquece, está sempre ali. Vou ter que abrir para o meu cachorro de novo, eu já ia esquecer dele, tá vendo? Eu não posso esquecer. Aliás, tem uma passagem bíblica que Jesus fala justamente, qual de vós, né, que está cuidando lá, para cá, Flávio, da sua ovelha, lá do seu animal, não vai libertá-lo para que ele possa beber água, alguma coisa assim. Até Jesus está mencionando no tempo dele, as pessoas estão ligadas nas necessidades daquilo que é importante para eles, até mesmo dos seus animais. Porque eu vou botar ele aqui deitadinho, num lugar que ele gosta, e até coberto, para ele ficar feliz. A gente lembra, a gente sabe que isso é importante. As pessoas que nós mais amamos, e no caso aqui até os nossos animais de estimação, né, estão sempre sendo lembrados por nós. A gente lembra das necessidades, e se está em nosso poder suprir necessidades, a gente vai suprir. E ainda assim a gente falha muitas vezes. E Deus coloca num nível muito profundo. Uma mãe esquecer do próprio filho que ainda amamenta. Isso, a gente pode ouvir uma vez ou outra uma notícia de alguém, de uma mãe que abandonou o seu filho. Mas não é a regra geral. 99,99% das vezes as mães que deram luz ao seu filho estão muito presentes na vida deles. E Deus fala, ainda que isso aconteça, ainda que ela se esqueça, eu não. Eu consigo ser melhor ainda, Deus está dizendo, né? Eu não esqueço de você. Por que isso é tão importante? Por que ele faz questão de afirmar isso? Porque uma das coisas que acontece constantemente conosco, os filhos, é que a gente acredita que ele está alheio ao que a gente está vivendo. Será que Deus não percebe o que está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que eu ainda estou no radar dele? Porque eu sei que eu fiz o suficiente para ele se esquecer de mim. Eu sei que eu já dei a ele 1000 motivos para ele não, né, vir ao meu encontro e realmente até me abandonar, porque eu mereço. Uma pessoa honesta que está amadurecendo vai chegar a essa conclusão. Deus não tem que fazer nada por mim, porque quem sou eu e quem é ele? O que eu fiz para merecer qualquer cuidado dele? E como a gente vive muito nesse lugar do reconhecimento, valorização com base em merecimento, nós podemos ser tentados a acreditar que um pai não precisa ter esse compromisso tão grande assim, porque o filho não merece. Você sabe que eu vou lembrar agora da parábola do filho pródigo, que trata disso. Um filho acredita que merece, o outro acredita que não merece. E o pai não trata nem de uma coisa nem da outra. Né? Jesus começa a contar a história, essa parábola, dentro de outras histórias, porque existem um grupo de fariseus que não entendem por que Jesus dá atenção a pecadores e aparentemente não dá tanta atenção a eles. E Jesus chama eles para a conversa. Não, vem para cá, vamos participar. Assim como no final da parábola, o filho mais velho é chamado para a festa, vem participar da alegria da salvação do seu irmão. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. E aquele irmão mais velho se recusa. Os fariseus também acreditavam que mereciam algo. Então a gente trata frequentemente que Deus vai responder às nossas boas ações.
ele vai responder ao nosso bom comportamento. Mas se você parar para pensar, um filho que ainda amamenta, um bebê, não pode ser recompensado por nenhum tipo de comportamento, né? Ele só é cuidado porque ele existe. E nós só somos filhos, não porque merecemos ser filhos, mas porque fomos gerados. Porque nascemos, nesse nosso caso, nascemos outra vez. Temos um segundo nascimento, um novo nascimento. É isso que nos torna filhos. No dia que eu tomei o meu filho e a minha filha nos meus braços pela primeira vez na minha vida, no dia que eles nasceram e eu vi eles nascendo, e quando foi possível, alguém colocou ele nos meus braços, depois, alguns anos depois, ela, minha filha, nos meus braços. Pequenininho, eles não eram tão pequenininhos assim, são grandes, mas eram pequenos no sentido de que era o primeiro dia de vida deles, eles estavam nos meus braços. E o meu sentimento sempre foi igual. Eu falei, Senhor, como Tu és bom, como o Senhor me ama, para me dar algo tão precioso. E eu decidi naquele dia, olhando para o rosto dos meus filhos, que eu ia amá-los eternamente. Que não havia absolutamente nada que poderia acontecer para que eu deixasse de amá-lo e amá-la. Nada. O meu amor por eles é incondicional. E eu sou só um pai terreno cheio de defeitos. Por que eu acho, às vezes, que eu sou melhor do que Deus nisso? Porque se os meus filhos, apesar dos erros, dos deslizes, das falhas que eles podem cometer, eles nunca vão deixar de ser amados por mim. Mas quando eu cometo um erro, quando eu cometo um deslize, eu acho que talvez Deus vá me recompensar com castigo. É uma ilusão e engano, muitas vezes, que a gente aceita na nossa vida. Eu já contei várias vezes a história do meu filho, ainda pequenininho, escorregando e caindo dentro de uma piscina. Ele não sabia nadar, a gente estava num ambiente de festa de 15 anos, todo mundo bem arrumado, ele correndo de um lado para o outro, a piscina estava ali meio num lugar perigoso e ele brincando, correndo, apesar de todo mundo ter alertado, cuidado, 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 ainda assim ele caiu. E logo em seguida eu caí também, né? Eu tive que me jogar na piscina imediatamente para salvá-lo. Não precisava ser eu, mas eu estava mais perto. E para essa ilustração é muito bom que seja o pai que faz isso. Qualquer pessoa teria salvado ele imediatamente, todo mundo viu. E graças a Deus, né? Um cuidado de Deus. Mas eu não pensei por um segundo na minha mente assim, bom, eu acho que é uma oportunidade dele aprender uma lição. Porque eu falei para ele não ficar correndo para lá e para cá. Agora ele caiu, o problema é dele. Vamos ver se ele consegue sair. Eu brinco na igreja dizendo que eu olho para ele e não pulo e falo, tá vendo? Não te avisei? A gente pensa que Deus faz isso com a gente, quando na verdade ele já pulou na piscina. Ele entrou nesse mundo da nossa vida, né? Já entrou nesse mundo que era mais sujo do que aquela piscina que eu entrei, porque estava bem suja, para nos salvar, para nos livrar da encrenca que a gente mesmo se meteu aqui por causa do pecado. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. Já falei como mãe, quando minha filha era uma mocinha, peço perdão a Deus, ela já é adulta. Não me envergonho para falar com ela sobre o que dizer. Isso é uma conversa bem legal, Fátima. O fato de você estar confessando aqui já é muito poderoso. Eu creio que se você pedir a Deus, Ele vai proporcionar aí algumas oportunidades para você fazer esse ajuste. É muito poderoso quando a gente reconhece erros, pede perdão e busca uma reconciliação, especialmente com alguém tão especial como pai, mãe e filhos. Não fica fora disso de jeito nenhum. Aproveita a oportunidade. Talvez seja isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Pais amam seus filhos incondicionalmente.
Filhos são diferentes nesse aspecto, a gente sabe disso. Só quando eles se tornam pais que eles têm um entendimento maior sobre isso. Não tem problema nenhum. Porque antes de você ser pai ou mãe, você foi filho. Você não tinha o entendimento que você tem hoje sobre o poder gigantesco desse relacionamento, sobre esse amor incondicional. Deus não exige que você o ame incondicionalmente só porque Ele te ama incondicionalmente. Ele sabe que você, como filho, é limitado e Ele vai te alcançar onde você estiver. O filho mais velho da história, o filho mais novo da história, parece que nunca entenderam quem era o pai, mas ainda assim participaram do que o pai estava proporcionando. E o pai teve a oportunidade, no final da história, de ter aproximação, que é o que o pai mais quer. Deus não quer que você se comporte perfeitamente, porque Ele sabe que você não vai conseguir. Mas Ele quer que você esteja perto para sempre. Às vezes a gente acredita que Deus esqueceu da gente por causa das circunstâncias, por causa do que está acontecendo. André, eu não consigo entender por que Deus não faz alguma coisa. Olha o que está acontecendo na minha vida. E você sabe de uma coisa? O que está acontecendo na sua vida é passageiro e no final vai revelar que Deus estava com você o tempo todo, que ama você, que é bom, que é justo e que é o teu pai. Não é interessante que as circunstâncias frequentemente nos enganam? Hoje, quando eu acordei, eu acho que você também, estava chovendo muito forte. O barulho era grande aqui em casa. E como daqui a pouco eu vou precisar pegar a estrada, hoje eu vou a São Paulo, vou para São José dos Campos. Amanhã a gente tem a gravação de um podcast lá, eu fui convidado, vai ser um prazer, uma alegria estar lá com o pessoal da Igreja da Cidade, com o pastor Marcos Madaleno. A gente vai gravar, eu acho que é uma gravação, não sei se é ao vivo, acho que é uma gravação, e depois vai ao ar, eu conto para você. Mas eu pensei, pegar a estrada com chuva não é legal, né? Mas é um compromisso, a gente vai fazer. E a chuva forte caindo. Depois que eu tomei banho e coloquei a roupa e vim para cá para me encontrar com você, eu fui olhar na varanda e vi que não estava chovendo. E na verdade o céu está ficando azul, lá onde o sol nasce. E parece que está mudando tudo. Não sei exatamente o que vai ser. Eu sei que eu fiquei mais feliz e mais tranquilo de saber que posso pegar o carro e não sofrer tanto com trânsito e nem perigos, né, por causa de chuva. Mas eu não posso deixar de dizer para você que isso sempre me lembra o fato de que toda chuva passa. Não sei que você pensou em toda uva passa, mas não é. Toda chuva passa. Toda tempestade tem um fim. Inclusive aquela difícil que você está passando. Vai passar. E no meio da tempestade, você precisa reconhecer que Jesus está no barco com você. De que Ele não te abandonou. Que Ele não te deixou sozinho. Não é que você esteja firmado nessa verdade enquanto a chuva está caindo. Que vai passar. Que o tempo vai mudar. Que o sol vai aparecer outra vez. Que a vida não é feita só de chuva e só de tempestade, mas é de um tempo novo que Deus sempre tem reservado para a gente. Que essa manhã, que se bobear tem até um arco-íris em algum lugar, não seria surpreendente, né? Que é uma revelação justamente da aliança que Deus tem com o homem. Que você lembre que essa mudança climática seja mais um sinal para você lembrar. Vai passar. Tudo vai passar. Deus está cuidando de mim no meio da tempestade. Tenha essa firmeza no seu coração. Não deixe que as circunstâncias façam com que você ignore a maior verdade da sua vida. De que você é um filho, que você é uma filha amada pelo seu pai. É isso que vai te dar segurança, é isso que vai revelar sua identidade, é isso que vai fazer com que você levante o rosto e dê mais um passo. Porque você não está sozinho, não está sozinha, Ele está contigo. Amém? Não se esqueça,
Ele não vai se esquecer de você. Não se esqueça também disso, de que Ele está sempre contigo. Pai querido, obrigado. Tua palavra é tão maravilhosa. Obrigado pela verdade, a grande realidade da Tua presença na nossa vida. Por esse amor, graça e bondade infalíveis na nossa vida. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Pai, que essa seja uma manhã de revelação, inspiração, de descortínio na nossa vida, que a gente possa perceber aquilo que estava, por alguma razão, oculto aos nossos olhos. A Tua palavra vem hoje nos lembrar. Ainda que o nosso amor pelos nossos filhos possa falhar de vez em quando, o Teu nunca falha. E nós te pedimos, Senhor, que cuide de nós. Eu oro por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Alguns que estão passando por desafios grandes, alguns que vão passar por desafios grandes. Às vezes no relacionamento familiar, às vezes lutando contra uma enfermidade, às vezes preocupados com a questão financeira, ou com qualquer outro sentimento no seu interior. Nós precisamos de Ti. A melhor coisa que um homem e uma mulher pode ter é um pai que está cuidando deles. E nós somos essas pessoas. O Senhor cuida de nós, não se esquece de nós, não nos abandona, não nos ignora. Embora muitas vezes pareça que o Senhor não está vendo, o Senhor está sempre ali com a gente. E é hora de te dizer muito obrigado. É hora de não reclamar mais e agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te louvar, te agradecer por tanto amor derramado dia após dia, até quando a gente nem percebe. Mas o Senhor já pode ter até nos dado livramento hoje e a gente nem sabe. É o Teu amor, é o Teu cuidado, e nós te agradecemos. O Senhor continue falando conosco, à medida que esse dia continua, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa! Como é bom a gente estar junto aqui. É uma alegria imensa para mim saber que você está me ouvindo aí agora, seja na gravação, seja no ao vivo, e quem sabe está sendo inspirado por algo que só o Espírito pode fazer. Eu sou só uma voz, né? Mas eu aponto numa direção, e essa é a direção, é onde a gente tem que ir. Não só vocês, eu também. A gente precisa apontar na mesma direção. Mas é o Espírito Santo aí dentro de você que transforma essas palavras em algo vivo. E não pode ser de outro jeito. E se você se esquecer do que Deus falou com você, essas palavras vão morrer. Mas se você se lembrar, vai ser vivo para sempre em você. Certeza do amor e da presença de Deus. Ele não se esquece de você. Amém? Tenha uma ótima terça-feira. Eu tenho agradecido muito aqui a minha pastora Lilian, que tem me ajudado. Você também, como eu, tem sido abençoado aí por ela a cada dia, né? Quando eu não posso, ela está me ajudando. E obrigado, pastora. Amanhã a gente está de volta aqui, 7h. Não se esqueça, estejamos juntos. Deus abençoe. Até amanhã.